do Gênesis, capítulo 30. Estamos fechando, pelo menos, o ciclo da síntese do livro do Gênesis. Eu sou grato a Deus por ter chegado aqui. É o último, pelo menos no meu planejamento agora, é o último sermão no livro do Gênesis. A gente está fechando o Gênesis. Talvez o Mauro ainda pregue alguma coisa do Gênesis, olhando uma aresta ou outra. O seminarista Vitor, que devem pregar em janeiro. Mas da minha parte é o último sermão. Eu sinto assim um tirar de peso dos ombros, sabe? Concluí essa parte, chegamos no final, ciclo fechado. Agora só faltam os outros 51 domingos do ano, dois sermões por domingo, 100 sermões. Já botei o peso de novo de volta. A gente pensou as primeiras histórias da Bíblia, criação, Deus que criou todas as coisas, a queda da humanidade, Gênesis capítulo 3. Vamos passar por isso para a gente gravar? Não sei se você é igual a mim. Olha na Bíblia aí, que olhando para mim facilita olhar assim a página. Para quem tem Bíblias, que não tem, olha o telão ali. Capítulo 1, a gente viu a criação, 1 e 2, a criação dos céus e da terra, de todo o universo que a gente conhece. Aí no capítulo 3, na minha Bíblia está assim, o relato da queda. Vai me ajudando aí, como é que está o título na sua Bíblia, para a gente ir gravando. O relato da queda, tem diferença para os outros? A serpente. Aí o capítulo 4, a gente viu a história de Caim e Abel. Na minha Bíblia está assim, ó, Caim mata Abel. A vida seguiu. Capítulo 6, a corrupção da humanidade. A gente viu a história do dilúvio, Gênesis capítulo 6. Foi até o capítulo 9 essa história do dilúvio. A origem dos povos no capítulo 10 e 11. A gente viu Torre de Babel no capítulo 11. No capítulo 12 a gente viu uma parte com o pastor Mauro, a história de Abraão, o chamado de Abraão. Vai seguindo aí na sua Bíblia, não foi isso que a gente viu? Até o capítulo 25, quando a gente viu a história de Jacó e Esaú, pulou lá para o 25. Hoje pela manhã a gente viu toda a história de Isaac, passou pela história de Isaac, e agora a gente vai para a história de José, o quarto patriarca. Capítulo 30 é quando começa a história desse moço. Bem, você lembra, Jacó casou-se com Raquel e com Lia. Lembra dessa história? Lia e Raquel eram filhas de Labão. Quando Jacó foge de casa, ele vai para a casa do seu tio Labão, brigou com Esaú, foge para a casa de Labão. E na casa de Labão ele conhece as duas primas, se encanta por uma das primas que tem, a Raquel. Mas Labão, malandro que foi, casou com as duas, casou com Lia e com Raquel. E aqui nessa história a gente vai ver o nascimento de José. Raquel é a mulher a quem Jacó amava. Lia era irmã, casou-se, tinha compromisso com a Lia, mas era Raquel a mulher do coração. A dona do coração de Jacó era Raquel. Só que Raquel não engravidava. Olha que coisa, hein? Nenhuma das matriarcas na Bíblia conseguia ter filhos. Que coisa, não é verdade? Nenhuma delas. Sara não conseguiu, Rebeca não conseguiu, Raquel não conseguiu. Na genealogia de Jesus e no planejamento de Deus para a redenção da humanidade, era uma obra de Deus, não era humano. Bem, Raquel se entristece muito por isso, porque ela não consegue. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, capítulo 29, eu vou ler essa partezinha para fazer sentido para você, versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada porque não era amada por Jacó amava Raquel, que era a sua preferida, diz o verso 30, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Ruben. Então, o primogênito de Jacó, quem é? É Ruben. Um dos 12 filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, daí as 12 tribos de Israel,
da linhagem de Jacó, essas 12 tribos. Ali engravidou de novo e deu à luz a outro filho, e disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou de Simeão. Capítulo 30, verso 1, Raquel viu que não dava à luz a Jacó, não dava filhos, a Jacó. Teve inveja de sua irmã, por isso ela disse a Jacó: dê-me filhos ou eu morrerei. Falou para o marido assim: eu tenho que engravidar, dá um jeito aí, cara. Aí o Jacó ficou irritado e disse assim: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso, ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher, ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho, por isso dei-lhe o nome de Dan, mais um da tribo de Jacó. Filho da concubina, filho da serva. Seguiu a mesma linha do Abraão, lembra da história do Abraão? Deite-se com minha serva. Essa turma repete a história dos pais lá com uma facilidade grande. Bem, a história seguiu e lá no versículo 22 do capítulo 30, olha aí na sua Bíblia, Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Então o nome José significa mais ou menos isso aí, ó, que Deus me acrescente ainda outro filho. Se você já deu o nome de José e pensou que tinha acabado, você fez uma oração na hora que você deu. Você fez uma oração, você pensou assim: ó, nasceu José, como é que é? Quase sempre é derivado, diz um bom José que tem sido. José Paulo nasceu, você deu o nome de José, assim, que Deus ainda me dê mais outro. Você fez ligadura, já era. A oração estava, cada vez que você chama José, aí você está falando: Deus me dá outro filho. E fez ligadura, lascou, irmã. Lascou. E Deus deu outro filho a Raquel. Vocês lembram o nome do outro filho de Raquel? Benjamim. E quem deu o nome de Benjamim, vocês lembram? Foi Jacó. Foi Jacó. Porque Raquel engravidou de novo, teve um filho, e no parto foi um sofrimento, uma dor enorme, e durante o parto a parteira ajudando lá, fazendo todo o processo com ela, disse: aguenta firme, você vai ter outro filho, outro menino, aguenta firme. Enquanto ele nascia, ela desfalecia, ela falou: Benoni, filho do meu sofrimento, filho da minha aflição. Morreu, dando à luz a Benjamim. E o pai chamou de Benjamim, que quer dizer, pastor Mauro, filho da minha velhice, não é isso? Filho da minha velhice, na tradução livre do pastor Mauro. Benjamim é o segundo filho de Raquel com Jacó. Jacó amava Raquel. Então, para Jacó, o primogênito não é Rúben. Para Jacó, o primogênito é José. E isso se estendeu. Eu separei aqui 7 cenas para a gente entender a história de José, e vou só contar a história. Mais do que ler a Bíblia, eu vou contar a história para você fechar comigo. Organizei em 7 cenários para a gente ter uma facilitação de uma facilidade de visualização. E o primeiro cenário é a família. Capítulo 37, olha lá, do livro do Gênesis. Abre lá, Gênesis 37. Essa é a história da família de Jacó, versículo 2. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Se você quer um pecado de José, se você precisa de um pecado de José, está em uma fofoca. José era um fofoqueiro, né? Ia pastorear, você já viu isso? Já viu o irmão que fala assim: ó, fulano fez isso? Já viu? Ele vai levando para o pai, fazendo intriga dentro de casa. Eu era assim. Eu falava, meu irmão aprontava, eu falava. E se eu não falasse, eu ameaçava ele que eu ia falar. Quando o papai chegar, você vai ver só.
Papai chegar, você vai ver só. Que aí ficava na mão, sabe? Mamãe, eu já falei para vocês, usou bastante aquele versículo que diz para não reter a vara. Ela era boa nessa parte do versículo. Papai era de conversa. Mas papai dizia assim, eu não bato, porque o dia que eu bater, eu não sei bater. O dia que eu bater vai parar no hospital. Eu não sei usar cinto, eu não sei usar chinelo, eu não sei usar vara, eu só sei usar braço. Quando eu bater, vai parar no hospital. Aquilo era um inferno na cabeça da gente, aquela ameaça era, sabe, apanhar de papai. Eu nunca apanhei de papai. Nunca apanhei. O Wendel já apanhou algumas vezes, e graças às fofocas que eu fazia muitas vezes. Se você quer um pecado do José, está aí, ó, fofoqueiro. Né? Fofoqueiro. Tem gente que é assim na igreja, né? Eu não sei se a Ida está assistindo a gente em Portugal. A gente fez um acampamento da igreja, um retiro na igreja. Aí a gente separou em grupos de homens e de mulheres. E a gente fez um desafio assim, ó, deixa Deus tratar mesmo a sua vida. Deixa Deus tratar mesmo o seu pecado. Separamos em grupos de 4, 5, assim. 5 homens, 5 mulheres. Aí a Ida estava num desses grupos. E a Ida, assim, ela tem uma maneira leve de levar a vida dela. E ela ficou por último. É bom caminhar com a Ida, que a Ida é uma pessoa assim, com um gênio bem para cima, né? Bem honesta e bem para cima. E cada uma das irmãs foi dizendo seu pecado. Ó, eu tenho problema nessa área, é complicado para mim, quebrantada, sabe? Uma por uma. Primeira, aí choraram um pouco. A segunda, aí choravam um pouco. Aí a terceira, aí era um pecado cabeludo. Choraram muito, se abraçaram. Aí chegou a vez de Aida. A Aida falou assim, então, irmãs, meu pecado é a fofoca. Eu não consigo guardar nada que contam para mim. Nada que contam para mim, eu falo para todo mundo. A irmã devia ter sido a primeira, então, porque a última, ela fez de brincadeira, mas o José era desse cara. E aí a primeira cena é essa, de família. Porque na família, eu penso, é onde toda a base da nossa história acontece. É na família que a gente encontra acolhida, acolhimento. É na família que a gente se refugia. Você tem um problema no seu casamento, você pensa assim, se tudo aqui desestruturar, para onde eu vou? E o primeiro cenário, se você ainda tem essa estrutura, é eu vou reorganizar minha vida com meus pais. É na família. É na família que forma o nosso caráter. É a família que Deus usa para acariciar tantas vezes a gente, manifestar graça. Mas é a família também que se torna muitas vezes instrumento do diabo para destruir a gente. É na família que a gente é violentado, é na família que a gente é aviltado tantas vezes. Então o primeiro cenário da vida desse patriarca que eu separei é a família. E é na família, nesse conflito com os irmãos, com José se sabendo amado por Jacó, Israel, verso 3 do capítulo 37. Gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. O cara não só o amava mais do que os outros, mas ele também demonstrava esse amor maior para os outros. Ficou uma desigualdade na relação afetiva familiar. Ficou um desequilíbrio naquele ambiente familiar. Os irmãos percebiam esse amor, os irmãos percebiam essa predileção, percebiam esse irmãozinho que tratava com desdém, que fazia jogatina de fofoca e intrigas, a jogadinha de fofocas e intrigas. Isso foi gerando certa animosidade entre eles, um afastamento num primeiro momento, rancor, mágoa. E aí o José não só era amado e fazia as fofoquinhas dele, como teve um sonho e decidiu contar para os irmãos. Acordou, juntou os irmãos lá na mesa de café e falou, sonhei com vocês. E sonhou mesmo, era um sonho de Deus. Papai era o sol, mamãe era a lua, e vocês todos se dobravam ao meu redor.
vocês todos se curvavam para mim, eu mandava em vocês. Pensa, que coração desse moço. Vocês estão pensando que é só papai que tem predileção por mim? Pois eu sonhei e foi sonho de Deus, e Deus também escolheu a mim entre vocês tudo. Sou preferido de Deus também. Os irmãos não aguentam essa história, e um dia ele vai encontrar os irmãos, e essa é a segunda cena. Eu dei o nome de sofrimento para essa segunda cena, porque para mim José é uma representação de todos nós. De todos nós. E essa é a cena do sofrimento na vida do José, mas que simboliza o meu e o seu sofrimento tantas vezes. E os irmãos com raiva, mágoa, ódio, decidem acabar com a vida do José. Há uma dúvida do que fazer e de como fazer. Um dos irmãos tenta intervir, fala, não vamos fazer isso. Não, vamos fazer sim, o tempo passa. Porque de cabeça quente, eu não sei se você já teve disso, quem tem irmão ou irmã, sabe do que eu estou falando, mas se não tem irmão ou irmã, na família, de cabeça quente você fala um monte, é ou não é verdade? Perde a linha e fala um monte. Fala coisa que você não queria falar. Fala na raiva, fala para magoar, fala para ferir o coração, mas depois que fala, volta atrás. Eu já falei para vocês que eu brigava com meu irmão muita coisa, até ele ir crescendo. Meu irmão era um trocinho pequenininho e gordinho, então nem tinha muita agilidade, nem tinha muito tamanho, era batata para mim. Depois foi crescendo, ficando magro e me passando, aí eu passei a dialogar, eu passei a ser da paz, porque o diálogo é a melhor solução. Pode acreditar. Mas brigávamos muito, dizíamos poucas e boas um para o outro. O cabelo do meu irmão era diferente do meu, e eu dizia assim, você já viu o meu cabelo e o do papai? Mamãe te achou no lixo da maternidade. Ela perdeu o filho de verdade, achou você. É só olhar seu cabelo. Pensa quanto isso destrói a cabeça de uma criança, né? Se o cara acredita nisso mesmo. Meu irmão pegou um garfo uma vez, ele estava comendo e eu não parava de falar. Ele pegou o garfo que estava comendo, ainda bem que foi no braço, meteu no braço aqui, ó, no meu braço. Assim. Tem a marca até hoje. Mas isso é na hora da cabeça quente. De cabeça quente a gente fala mesmo. Mas a coisa esfria e depois a gente fala, ó, te falei coisas que não queria te falar. Te ofendi, te magoei, passei por cima de você, mas não era o que eu queria fazer. Mas esses caras aqui têm tempo para pensar, conseguem passar o dia, não é um momento, não é uma fala, é uma trama para a vida. Esses caras aqui, os irmãos de José, decidem vendê-lo com tempo para pensar, com um dizendo, vamos esfriar a cabeça. Não, a gente já esfriou a cabeça, é isso mesmo que a gente vai fazer, vamos vendê-lo. A cena não é de um ódio momentâneo, a cena é de elaboração de maldade. E eles vendem José como escravo, e esse é o tempo de sofrimento e dor desse moço. É o segundo cenário que separei para vocês. Ele está no capítulo 37 ainda. Judá ainda disse para os irmãos no versículo 26, tentando demovê-los da ideia. Jogaram ele num poço que estava vazio, no verso 24, agarraram ele, jogaram no poço vazio, que estava sem água, sentaram, comeram, olha como é que teve tempo, e viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles estavam levando para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Ali amenizou um pouquinho a coisa, com a intervenção de Judá. Mas amenizar um pouquinho a coisa, nesse sofrimento enorme, é fazê-lo escravo numa terra distante. Isso é amenizar. Amenizar um pouco a coisa é vendê-lo para um monte de estranhos numa terra distante. Outra língua, outra cultura, outros costumes.
E você, que era o preferido, o mais bem tratado, passa a ser o escravo na outra casa. Vai para a casa de Potifar, é vendido como escravo na casa de Potifar. O cara é o líder dos exércitos de Faraó. Pensa aí a força nacional. Pensa. José foi trabalhar no cara que era comandante da força nacional. E aí vem o terceiro cenário dele. Ele é assediado pela mulher do general. Pensou o que é isso? Ela olhou para José e disse assim: o cara é bonito, o cara é bacana. Ele é assediado por ela. Mas diz ainda antes disso, que tudo que ele fazia lá, prosperava. No tempo do sofrimento dele, tudo que ele fazia, prosperava. O que ele punha a mão para fazer, José havia sido levado para o Egito, capítulo 39 da sua Bíblia, versículo 1, dá uma olhadinha aí. Onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de todos os seus bens. O Potifar falou assim: tudo que esse cara faz dá certo. E a Bíblia diz que dá certo por quê? O Senhor era com José. A mão do Senhor estava com José. Pensa o que é isso? Deus pôr a mão sobre a cabeça e falar assim: pode ir que a minha mão está sobre sua cabeça. A minha mão está sobre você. Agora olha só, para eu e você pensarmos, olha para mim aqui. O fato da mão do Senhor estar sobre a vida de José não impediu que José vivesse os sofrimentos que viveu. Mas enquanto vivia os sofrimentos, a mão do Senhor estava sobre a cabeça de José. Deu para entender que coisa é essa? O fato da mão do Senhor estar sobre a sua igreja, e eu creio, a mão do Senhor está sobre nós, não vai impedir que o sofrimento chegue até nós. Não vai. A gente vai viver sofrimentos. Se você perguntar para o José assim: José, me fala um pouco da sua vida. Ele vai falar: então, Deus cuida de mim. A mão dele nunca me abandonou, sempre esteve sobre mim. Por onde eu vou, a mão do Senhor me guia. Ele é um Deus bom, amoroso, é forte, é o Senhor das batalhas. A mão dele está sobre a minha vida sempre, sempre. Então, José, por que você foi vendido como escravo? Ele falou: tem esse detalhe, mas a mão do Senhor está sobre minha cabeça. Pensa. E aí a mulher do general, a mulher do capitão dos exércitos, viu que José era atraente. Vê só aí, verso 6, final do verso 6. De boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. Vem a tentação, que é o próximo estágio que eu quero que você guarde aí. Vem a tentação de José, no capítulo 39, versículo 7. Venha deitar-se comigo. Ela foi diretona, viu? A mulher não poupou palavras, não. Foi para o quarto, pegou o telefone, fez um nude, buscou José do Egito, para não mandar para o José errado. Deu enter e apagou a foto. E José falou: estou fora, teu marido é polícia. E eu não quero ser manchete de jornal. Estou fora. Estou fora porque seu marido me confiou tudo. Ele confia em mim.
estou fora, porque você é mulher dele, não minha. E estou fora, porque como eu ia desagradar o Deus que tem me guardado? E desprezou a mulher do capitão. E você sabe como é que é mulher, né? Mulher não gosta desse negócio de ficar por baixo e ser desprezada. Corre atrás do prejuízo. Não é mais ou menos assim? E ela falou assim, você vai deitar comigo. Falou, não vou. Vai, não vou. Aí ela tinha uma blusa egípcia, tomara que caia. Aí José fez, eu não vou. José era um ser estranho, assim, quando eu chegar no céu eu vou conversar com José. Ele usava uma túnica colorida. Fazia fofoquinha para todo mundo. Papai, José era um ser estranho, não é verdade? Aí a mulher fala, vem, ele fala, para. Eu vou parar aqui, porque é como eu imagino José. Como eu imagino. Macho, assim. Aí ele fala, vou fugir. Quando ele foge, ela agarra na capa dele, fica com a capa na mão e começa a gritar, socorro, socorro! Esse tarado está tentando me agarrar aqui, está aqui, ó. A capa dele ficou na minha mão, e ela já não devia estar muito bem vestida, me agarrou e tentou tudo. Imagina agora que ela é mulher do general das Forças Armadas, pensa, do Egito, a maior potência da época. É o capitão da tropa. E o cara fala, manda prender esse safado, desgraçado, confiei nele, entreguei minha vida para ele. E ele vai para o cárcere, vai preso, o José, por causa dessa tentação, que é o quarto ato de José. Quando seu senhor ouviu que sua mulher lhe disse, foi assim, verso 19 do capítulo 39, o seu escravo, assim que seu escravo me tratou, ele ficou indignado, e óbvio, acreditou na mulher, em vez de acreditar em José, e lançou José na prisão, em que eram postos os prisioneiros. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com José, e o tratou com bondade. Verso 23, começa a quinta parte da história de José, a ascensão de José. Ele foi do sofrimento, da tentação, desse patamar mais baixo, e começa aqui uma ascensão de José, um levantar. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que acontecia. E aí o capítulo 40 e 41 da história de José conta essa história da ascensão. Lembra que José é um sonhador. Deus fala com José através de sonhos. E na prisão também José começa a interpretar sonhos. Isso chega ao conhecimento de Faraó. Faraó tem um sonho, você lembra do sonho? 7 vacas magras, 7 vacas gordas, tempo de fome, tempo aliás, ao inverso, primeiro 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, tempo de fartura, depois tempo de escassez. E José interpreta o sonho de Faraó, e ali no capítulo 41, verso 37, José orienta o Faraó dizendo assim, a gente tem que se preparar nos 7 anos de fartura para os 7 anos de escassez. Prepara o Egito para isso, organiza, porque se vocês fizerem assim, não vai faltar nada para vocês e vai sobrar para vocês abençoarem os outros. O plano pareceu bom ao Faraó, verso 37 do capítulo 41, e a todos os seus conselheiros. Por isso, o Faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio. Olha só isso, hein? E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Fosse eu vingativo, já ia pegar o Potifar nessa hora. E falar assim, agora sou eu aqui, viu? Que o Paulo Guedes sou eu aqui nessa história, está pensando o quê? Vai rodar, agora é comigo aqui. Né?
Mas ele não era eu. Ele seguiu. O faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Que coisa, hein? O anel selo é aquele anel que o rei tem, com uma marca específica, e eles amoleciam cera com quente, selavam um documento e vinha com um anel selo, e marcavam aquela cera quente no documento, e todo documento com aquela cera e a marca do anel era um documento do próprio faraó. O José tem a ascensão, nesse quinto ponto da vida dele, de chegar a ser o 02 dessa história. Caminham, toma todo o processo. Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, capítulo 41, versículo 45. E lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. O cara agora virou egípcio. Eu já tinha falado um pouco da imagem do José, e você já viu filmes assim, desenhos dos egípcios. Você viu como é que é o negócio, né? Olhinho pintado. E José falava: agora sim. Mudou o nome, ó, José, para Zafenate-Paneia. De dia eu sou José, mas de noite sou Zafenate-Paneia. Está no Egito. Mudou a cultura, mudou o jeito. O cara deu uma mulher para ele. José casou-se. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos da fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além da medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo assim: Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai. Mentira. Mentira. Mas era uma mentira que ele queria acreditar. Porque da ascensão, a gente começa a ver o 6º ponto, que é a crise no coração desse homem. Deus me fez prosperar, Manassés. Deus cuidou de mim numa terra distante e me fez esquecer toda a casa do meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. E aqui começa uma crise. Quem ele é? É José, da linhagem daquele que Deus disse que tem promessas? É José, caminho pelo qual Deus vai redimir toda a humanidade? É José, o filho de Israel, o primogênito de Israel, que deve ter ouvido 100 de vezes o projeto de Deus para a vida dele? Ou é Zafenate-Paneia, 02 no Egito, com status, com conforto? É José, rejeitado pelos irmãos e querendo tanto esquecer isso, que dá o nome de um filho, dizendo: eu já esqueci. Esqueceu nada. Eu não quero me lembrar mais daquele tempo de sofrimento. Os meus irmãos acabaram comigo, me maltrataram. O Zafenate-Paneia dizendo: aqui eu tenho conforto, status. Aqui eu sou reconhecido. Lá, Jacó, meu pai, me tratava bem, mas era sem lá tanto recurso. Era forte para um clã. Aqui é a maior nação do mundo. E ele decide para ele que ele é Zafenate-Paneia. Deus ainda está vivo dentro dele, e ele diz: Deus me fez prosperar no meu sofrimento, é o nome de Efraim. Deus me fez esquecer da casa do meu pai, Manassés.
Deus ainda está vivo dentro dele, mas é casado com a filha do sacerdote de On. Pensa. Vamos agradecer a refeição dentro de casa. A quem? A Yahvé. Não. Papai me ensinou outra coisa, vai dizer a mulher dele. Aí pega um pouquinho da comida e bota numa tigela e fala assim, é para o santo. Porque esse é o ambiente. Aliás, o próprio faraó é tratado como divindade. Adorado como divindade. É José ou é Zafenate Paneia? Ele pensa que vai esquecer tudo que foi e que vai se tornar aquilo que ele está ali agora. Por isso que eu falo que é igualzinho a gente, essas histórias aqui. A história dos patriarcas, a gente vê o que eles estão, o que eles deveriam ser e quem Deus disse que seriam. Igualzinho a gente. O que a gente está, o que a gente deveria ser e quem Deus disse que a gente seria. Uma das músicas que a gente cantou no nosso musical dizia isso, não dizia? Eu sou quem Deus disse que eu sou, mas não é assim a letra não, como é que é? Tem que cantar a melodia para lembrar, né? Reunião do coral. Eu sou quem você diz que eu sou. É a história dos patriarcas. E José disse assim, eu sou Zafenate Paneia. Pai de Manassés, pai de Efraim. A crise alcança Jacó. Que mundo é esse, né? Que mundo pequenininho, assim. Que dá voltas e voltas, né? Contam que na época da perseguição política da ditadura no Brasil, Dom Helder Câmara recolhia na igreja algumas das pessoas que brigavam contra a ditadura. E ele era muito respeitado pelo poder político. Aí batiam lá na porta da igreja, a força do exército. Aí ele atendia, pois não. Ele falou, Dom Helder, a gente recebeu informações de que talvez alguns dos infratores da política tenham fugido e se esconderam aqui dentro da sua igreja. Óbvio que sem a consciência da liderança de vocês, então a gente não quer que vocês corram riscos. E eu queria perguntar, você sabe alguma coisa? Esses moços estão escondidos por aqui? Aí o Dom Helder não queria mentir, dizia assim, olha, na roda da vida, hoje, esses moços estão lá embaixo e vocês estão lá em cima. Eu quero dizer-lhes que se a roda da vida girar de modo que esses moços estejam lá em cima e vocês estejam lá embaixo, esse aqui é um lugar de acolhida para vocês. Aí os caras diziam assim, senhor, muito obrigado, e iam embora. Porque a vida roda. Essa foi a história, mas eu podia contar de novela. Tinha uma novela... É para alcançar todos os públicos, entendeu? Tinha uma novela chamada Cambalacho. E a abertura dizia assim, uma hora estou por cima, outra hora estou por baixo. Eu acho que era da dinâmica da vida. Cambalacho. José está por cima. E os irmãos que puseram no poço, por baixo com fome. E vão pegar comida onde? No Egito. A fome continuava rigorosa, capítulo 43 do livro do Gênesis. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo, os filhos de Jacó que tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse, o homem nos advertiu severamente, não voltem à minha presença. Pulei, né? Cadê? Onde já estava? 43, vamos embora.
a não ser que tragam seu irmão, se estiverem, para estarem conosco. Eles voltam para o Egito. Acho que eu pulei muito, não pulei? Eu estava em qual capítulo? Bem, 41, né? Vamos embora, 42 então, antes do 43. Quando José soube que no Egito havia trigo, Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos. E os caras foram. Versículo 7 diz que José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Pintadinho, todo decorado de egípcio. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles, e agora começa a crise a aprofundar, a sexto ponto a aprofundar. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida, todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos e não espiões. Eu fico pensando José falar honestos, vocês são safados pra caramba. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos. Pensa José ouvindo isso, todos os filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está lá em casa agora com o papai, e o outro, que é José, já morreu. Esse já era. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. José tem apego por Benjamim. Benjamim é seu irmão por parte de pai e de mãe. Tem saudade de Benjamim. E José fala: só vou liberar vocês se Benjamim vier para cá. Juro pela vida de Faraó que vocês não saem daqui. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as palavras de vocês são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do Faraó que ficará confirmado que vocês são espiões, e os deixarei presos 3 dias. 3 dias é beleza. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar a sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras, e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos com nosso irmão. Olha a culpa, como é que é uma coisa. A culpa é uma coisa terrível, né? Isso aqui é karma, está pagando o que a gente fez lá. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não era para maltratar o menino? Mas vocês não quiseram ouvir, igualzinho toda a família. Falei para você não fazer isso. Falei para você não fazer mais uma dívida. Agora olha aí, ó, igualzinho toda a família. A culpa é sua, sempre a culpa é do outro. Agora teremos que prestar conta do sangue dele. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. José usava um intérprete para falar com eles. Eles não sabiam que enquanto eles estavam discutindo ali o cenário, José estava ouvindo tudo lá. Nisso José retirou-se, olha a crise, verso 24, e começou a chorar. Mas logo depois voltou, conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Voltaram para casa. Como é que faz para trazer o Benjamim? Capítulo 43. José chegou a eles, eles perguntaram. Quando José chegou a eles e presentearam com o que tinham trazido, curvaram-se diante dele no chão. Então eles perguntou como passavam e disseram, eles disseram assim: como é que está o pai de vocês? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda está vivo. Verso 28, vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este
o irmão caçula de quem me falaram, e acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto, chorou e chorou. José sabe o que ele tem que fazer. Ele já lembrou do sonho. Ele sabe que ele tem que cuidar dos irmãos, sabe que tem que perdoar e deixar essa coisa para trás. Ele lembra de tudo, mas ele não consegue fazer no coração dele. Esse é aquele momento em que a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas o coração da gente não se organiza com o que a gente tem que fazer. A gente sabe o que é certo, mas o nosso coração não se alinha com a nossa certeza. A vida seguiu, e no capítulo 45 começa a cura desse moço, e é o último cenário de hoje para a gente encerrar. Pula para o 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E ele gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José. E aquela crise de eu sou José ou Zafenate Paneia, aqui que acontece a cura. Eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Você pensa essa hora, eu morro do coração. Lascou. Porque ele acrescenta a partezinha, ele podia dizer: sou José, e Deus cuidou de mim. Ele vai falar que Deus cuidou dele, mas ele bota a frasezinha lá: eu sou José, aqueles que vocês venderam. Vocês lembram o que vocês fizeram no verão passado? Eu lembro. Eu sou José. Falei lá que quando ele disse Manassés, Deus fez ele esquecer minha dor. Fez nada. Está vivinha dentro dele. Olha ali. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, isso é extraordinário, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Venham para cá, não demorem. E eles vão seguindo. Então, verso 14, do capítulo 45. Ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, verso 15, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Olha que método de perdão bíblico extraordinário esse aqui. José conta tudo o que aconteceu, diz: isso aqui é parte do plano de Deus, vocês fizeram um monte comigo, mas Deus também fez um monte comigo. Enquanto a vida acontecia e vocês maltratavam a mim e feriam a mim, e eu desdenhava de vocês e feria vocês, Deus ia conduzindo a nossa vida também, a mão dele também estava sobre nós, e eu cheguei até aqui por providência de Deus. Tirem o peso do coração de vocês, porque Deus cuidou de tudo. Eu não percebia e vocês também não, mas Deus cuidou de tudo. Aí ele olha para Benjamim, o irmão que ele amava mais, beija o Benjamim, abraça, agarra o Benjamim. Depois diz a Bíblia no verso 15 que ele agarrou todos os seus irmãos, beijou os seus irmãos todos, e só depois sentaram para conversar. Vê que exemplos de perdão é esse? Não fica pegando o passado e fala assim: eu vou te perdoar, mas você tem que prometer que você não vai mais mexer na minha carteira.
Você não vai mais me chamar daquele negócio que você me chama, nunca mais. Você me dá... Eles só conversaram depois. E conversaram depois sobre as coisas que iam acontecer no futuro. Venham para cá, se estabeleçam aqui, traga papai para cá e toda a família, nós vamos viver juntos, há mantimento para todo o nosso futuro, Deus vai cuidar da nossa existência, vamos pensando para frente. Porque é um momento de perdão divino, e eu creio que perdão é um movimento divino no coração da gente, que não precisa mais considerar o passado, não precisa sentar antes de discutir o passado. Primeiro vamos discutir para eu ver se te perdoo ou não. É assim que a gente faz, inclusive na igreja. Aqui não, ele perdoa, ele beija, ele abraça todos eles, o coração está leve, eles estão livres da dívida no coração de José. Aqui tem cura, esse é o 7º ponto, e é o último de hoje. Cura de verdade, não é encenação de cura. E a gente aprendeu muito na igreja que perdão é importante. Amém? É o caminho que a gente tem que fazer, certo? Mas a gente Eu fico criando palavra nova e não sei falar. Criou métodos para isso. Primeiro senta, expõe todo o passado, mostra o tamanho da dívida, diz o tamanho da sua dor. Aí quando a pessoa se conscientizar disso e se arrepender, então perdoa. A gente cria um método. E aqui na Bíblia mostra José dizendo, não, perdoei. E vocês vão conversar depois, eles dizem muito, nós temos muito para conversar, mas muito para conversar sobre a vida que vai seguir, dizendo, olha, eu te perdoei, eu quero você comigo, eu quero viver a vida com você, eu quero estar ao seu lado, você é importante para mim, eu senti falta de vocês, eu senti falta de caminhar com vocês, e eu não quero caminhar a vida sem você, e isso é perdão. Depois eles sentaram e conversaram, mas o coração estava livre. Eu oro de verdade, para que a gente vivencie essa qualidade de relacionamentos na igreja, nas famílias, para que a gente vivencie essa qualidade de cura para a gente, de José, de entender assim, olha, é verdade, você feriu um monte a mim, eu também te feri um monte, mas bota isso tudo para lá, porque enquanto a gente se engalfinhava e se feria, Deus ia botando bálsamo na gente, cuidando de vocês e cuidando de mim, e a gente chegou até aqui, graças ao cuidado de Deus na nossa história de vida. Eu sei, eu destruí muito em vocês, eu sei, eu fiz muito contra o coração de vocês, eu sei, eu me sentia melhor e pisava em vocês, eu sei, vocês também me feriram muito. Eu perdi muito tempo da minha vida longe das pessoas que amo, distante das pessoas que são importantes. Mas eu não quero mais carregar essa bola de peso na minha perna. Sou livre. Deus, enquanto a gente escrevia a nossa própria história, também escrevia a sua própria história na nossa vida. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Porque enquanto eu caminho, eu, Wesley, com meus erros e meus acertos, com meus tropeços, com minhas quedas, com as minhas levantadas, Deus vai olhando para mim e vai vendo um monte de mãos que escreveram suas histórias na minha vida. Um monte. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha igreja, meu pastor. Todas essas pessoas escreveram suas histórias na minha vida, meus chefes de trabalho. E foram deixando marcas em mim. E o José é o cara que me lembra assim, enquanto essas pessoas iam marcando sua vida, eu também ia escrevendo a minha história na sua vida, e ela nunca se perdeu de mim. Se perguntasse assim, aonde você estava, Deus, enquanto eu estava naquele poço no deserto? Deus diria, com você, com você. Aonde você estava, Deus, quando a minha família destruía o meu emocional? E Deus diria, com você, do seu lado.
Aonde você estava, Deus, quando eu sofria todas as agruras da vida? Ele dizia: com você, eu nunca te deixei. Enquanto as pessoas escreviam as suas histórias na sua vida, eu também ia escrevendo a minha. Eu me lembro que eu fui é o primeiro sepultamento que eu me lembro de ter ido, já na caminhada ministerial. Eu caminhava com um dos pastores da igreja que eu era seminarista, chamado pastor Douglas, e ele me levou para um sepultamento. Era um tempo assim que até hoje eu acho dos mais difíceis da caminhada ministerial. E a família estava muito sofrida, muita dor. E eu fiquei pensando no futuro, assim, eu não sei se um dia eu vou ter palavra para dizer para uma família dessa. E aí o Douglas começou a falar, começou a pregar. E eu ainda pensava em como eu ia ter resposta para uma família que estava sofrendo. Em um determinado momento, aquela palavra do Douglas entrou para mim. Ela deixou de ser uma palavra que eu analisava o cenário, e ela, de alguma maneira sobrenatural, ela começou a falar ao meu coração. E aí ele citou, naquela ocasião, o poema do Joia Júnior, Pegadas na Areia. Vocês lembram dessa história? Há 2 pegadas na areia, e aí a personagem do poema segue caminhando, aí ele olha para trás e percebe que em alguns momentos da sua vida só tinha um par de pegadas. E ele conclui que aquele momento da vida era o pior momento da vida, os piores momentos da vida, e ele conclui dizendo para Deus: Deus, eu percebo que em toda a minha vida havia 2 pegadas, a sua e a minha, mas nos momentos mais difíceis da vida só tinha uma. E o Douglas seguia contando aquela história no sepultamento, e aí ele lembrava que o Joia Júnior dizia que a resposta de Deus para aquela personagem do poema era: não, aqueles momentos eu estava do seu lado, aquelas pegadas não são suas, aquelas pegadas são minhas, nos momentos mais difíceis eu te carreguei no colo. Eu saí daquele sepultamento chorando, porque aquilo fazia todo sentido para mim, de um Deus em que pegava a minha vida na mão dele e dizia: eu não vou te desamparar, nunca, nunca, a minha mão vai estar sobre você sempre, eu estarei com você todo dia. Algumas vezes as pessoas que te cercam vão te derrubar e vão te machucar, mas eu vou estar com você. Algumas vezes você vai estar por cima e eu vou estar com você. As pessoas vão escrever muitas linhas na tua vida, mas enquanto elas escrevem, eu também escrevo as minhas. E no final das contas, é a palavra dele a última que vale para a gente. É Ele quem governa todas as coisas para mim e para você. A história de José me lembra disso. De um ambiente de família conturbado, de sofrimento, de ambiente de bênção em algum momento, de tentação, de crise, mas ambiente de cura. E aí tem muita esperança, de que esse movimento de Deus conduzindo a minha história, a tua história, gere essa atmosfera de cura para mim e para você, fazendo a gente ser quem a gente tinha que ser. Porque há um risco grande, nesse tempo da crise do José, de Zafenate Paneia, ou José, de um monte da gente se perder achando que para a gente o que restou é ser Zafenate Paneia mesmo. Depois de tudo que a gente viveu na família, você vai dizer assim: pastor, é que você não sabe como é que era a minha família. É verdade, talvez eu não saiba mesmo. E você não sabe como é que foi a minha. Mas eu e você temos uma coisa em comum. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de José, é o meu Deus e o seu Deus também. E aí nesse tempo de crise, de quem eu sou, eu fico mesmo com a música que a gente cantou no coral. Eu sei o que eu estou, eu sei o que eu deveria ser, mas eu quero ser quem o Senhor disse que eu sou. Eu quero ser aquilo que o Senhor planejou que eu fosse. Talvez com muitas feridas,
talvez com muitas mãos que conduziram a minha história, mas com uma certeza e um desejo, que é a última mão que dá palavra, direção, que cura e que diz de verdade significado de ser para mim e para você, que seja a mão do Senhor dos Senhores que está sobre nós, dizendo: eu sou o seu Deus e você será aquilo que eu disse que você seria. José foi assim. A minha oração é que eu e você também experimentemos dessa qualidade de vida para a gente. Eu quero orar com você. Queria convidar o Dalto e o ministério para estarem aqui à frente comigo. Eu acredito na eficácia de métodos que a gente cria. Eu acredito. A gente vai criando modelos assim, das verdades que a gente acredita, para a gente ir vivendo. Mas acho extraordinário e desejo isso, quando a gente vive um mover de Deus na nossa direção, que não precisa de método, não precisa assim, louvor, palavra, oração e então Deus vai agir. De um movimento que Deus faz no coração da gente, que é dele só, que é dele. O perdão de José é um ícone para isso. Ele só perdoa, ele só vive a cura, ele mergulha naquela história e de alguma maneira o coração deles ficam cheios de algo que só pode ter vindo de Deus. E aí alguma coisa extraordinária acontece. Eu creio que milagre é assim, que intervenção de Deus é assim. Eu sei que muitas vezes acontece na rotina do que a gente planeja, mas hoje à noite, de verdade, eu desejo que você viva algo que só Ele pode dar, um renovo aqui dentro. Eu não queria orar pedindo: Deus, ensina meus irmãos o método, o caminho para isso. Hoje eu queria orar com você pedindo assim: Deus, muda alguma coisa em mim, porque eu já não sei se sou José ou Zafenate Paneah. Eu já não sei se eu sou um adorador, uma adoradora, um cantor de final de semana de música gospel. Eu já não sei se sou um pecador redimido ou um escravo do pecado. Muda alguma coisa em mim que dê sentido de novo e significado de novo a minha caminhada contigo. Eu sei que eu sou José, herdeiro da promessa de redenção. Eu sei que o Senhor tem planos para mim. Eu lembro do tempo em que nós sonhávamos os mesmos sonhos, Senhor. Aí sabe, eu não queria fazer um tempo de apelo dizendo assim: se você for à igreja esse ano, se você frequentar direitinho as reuniões, Deus vai voltar a falar com você. Eu queria orar com você hoje pedindo assim: Deus, transforma o meu coração de uma maneira que não precise metodologia, que eu saiba, Deus me alcançou, a sua verdade me alcançou, eu sei quem eu sou e eu não vou mais resistir a isso. Eu sou teu, eu sou tua, me usa, me usa. Eu quero orar com você. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé para a gente orar juntos. Vamos orar juntos. Eu quero orar com você que entende assim: Wesley, isso foi para mim, Deus falou comigo hoje. Eu preciso dessa intervenção sobrenatural. Onde você está? Faz um sinal com a mão. Eu quero abençoar a tua vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, homem de Deus. Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe, minha amada. Ah, Senhor, hoje eu quero te pedir aquilo que passa para além de mim e dos meus irmãos. Eu sei que muitas coisas que acontecem conosco, Pai, são frutos de escolhas erradas, de mãos de outros que tocaram em nós e nos mudaram e nos feriram. Eu sei que muita coisa muda com a nossa postura, Pai.
Mas hoje eu quero te pedir o extraordinário. Eu quero te pedir que tu visites o coração da gente, mudando a realidade interna, onde a gente não consegue mudar. A gente consegue mudar a roupa da gente, o jeito da gente, uma ou outra atitude, Senhor. Mas a gente não consegue arrancar de dentro do coração um monte das coisas que aconteceram com a gente. A gente tem marcas muito profundas nesses ambientes de família, de sofrimento, de tentação, de crise, de ascensão. Essas coisas deixam marcas muito duras e profundas em nós. E hoje, Pai, junto com os meus irmãos, eu quero dizer que algumas dessas marcas a gente não consegue tirar e não aguenta mais conviver com elas. Eu quero te pedir o extraordinário. Visita o coração da gente. Visita o meu choro e o choro de todos os outros e outras semelhantes ao de José. Visita a minha lágrima e a lágrima do coração dos meus irmãos e irmãs, que um monte de vezes a gente saiu como José para chorar escondido as marcas que tinham no coração da gente. Um monte de coisas, Pai, e um monte de gente mudaram o coração da gente e a gente na vida. E alguns de nós já não conseguem diferenciar o que a gente devia ser e o que a gente se tornou. Para a glória do Teu nome, eu te peço, transforma a gente naquilo que o Senhor planejou que a gente fosse. Nós queremos ser aqueles que o Senhor disse que seríamos. Eu quero te pedir, Deus, não faça de nós uma gente que canta bonito. Levanta verdadeiros adoradores nesse lugar, gente que sabe o que é ter o coração alcançado por Ti. Eu não quero te pedir um cenário amistoso, sem intrigas. Dá-nos corações que experimentaram de verdade o perdão. Dá-nos corações livres da culpa. Dá-nos corações tratados pelo Espírito Santo do Senhor. Faz assim, faz assim. Livra-nos da tentação de construirmos métodos que nos deixem com uma vida adequada. Nós queremos estar em Teus braços e isso nos bastará. E nós seremos quem nós deveríamos ser, Senhor. Leva-nos contigo e escreva a Sua história em nossas vidas. Eu sei, e os meus irmãos também, que o Egito não é nosso lugar, ainda que com conforto. Nós queremos Canaã, a terra da promessa com a gente, porque é ali que o Senhor está, é ali que a gente quer ver a Tua história acontecendo. Leva-nos contigo, é a minha oração por Jesus, amém.